Olá pessoal, o vídeo de hoje, é a continuação da série Vamos Falar de Astronomia, No último vídeo eu falei sobre como é que surge, como é que morre uma estrela, um sistema planetário, como é que ele surge, como ele se forma, E no vídeo de hoje, é o capítulo 7, nós vamos falar das características de uma estrela e as constelações em geral, tá bom? Eu sou Rodrigo Medeiros, sou engenheiro civil e astrônomo amador. Bem, eu vou tentar resumir aqui, sobre as principais características de uma estrela, Então, nós estamos vendo aqui na figura da esquerda uma foto do Sol, O Sol é uma estrela. Essa foto aqui foi eu que tirei. Podemos até ver aqui as manchas solares, colocadas aqui na estrela, com filtro ali, quase consegue ver isso facilmente. Essa camada aqui é o que? Que camada é essa? É a fotosfera, de uma estrela. A estrela tem várias camadas, Tem o núcleo, tem a fotosfera, tem a zona de radiação, tem a zona de convecção, tem a fotosfera, tem a coroa, onde você consegue ver no eclipse aquelas proeminências, daquelas explosões solares, E essas são basicamente as camadas, de uma estrela. Então a estrela ela é muito quente no seu núcleo, e à medida que nós vamos caminhando para a extremidade da estrela, a temperatura vai caindo. Então, o Sol, por exemplo, ele tem uma temperatura de 15 milhões de kelvins no seu núcleo. Quando se fala Kelvin, só um detalhe, não se fala graus Kelvin. 0 Kelvin é o zero absoluto. Então, 0 Kelvin ele é equivalente a menos 273 graus centígrados, Então esse é o 0 Kelvin. Então nosso Sol na astronomia usa-se muito o Kelvin, Ele tem uma temperatura aí no seu núcleo de em torno de 15 milhões de kelvins, onde ocorre a fusão nuclear, e à medida que nós vamos saindo do núcleo, indo em direção à fotosfera, que é a camada, que é o que a gente enxerga com o nosso olho, claro que através de um filtro, nós temos uma temperatura aí aproximadamente de 5.500 kelvins. Saindo da fotosfera, indo em direção ali à coroa, e saindo do Sol, a temperatura aumenta bruscamente, voltando para os milhões de graus. Assim, isso ainda é um certo mistério, o porquê que a temperatura de 5.500 graus na fotosfera, a camada que a gente enxerga exterior, ela começa a aumentar quando a radiação sai do Sol, e chega a milhões de graus. Então, assim, eu já falei no capítulo anterior o ciclo de uma estrela, e vamos começar aqui algumas características. Assim, estrela, gente, nós temos vários tipos de estrela, com várias características diferentes, um pouquinho diferente, é tudo o mesmo, no fundo é a mesma coisa, só que tem nuances ali que diferenciam uma estrela da outra. As estrelas podem ser estrelas simples, como o nosso Sol, é uma estrela única, ele não tem, até então, uma companheira, e não é uma estrela dupla. Algumas pessoas dizem que existe uma companheira do Sol que está a milhares de anos-luz de distância, que um dia, em determinado momento, vai encontrar, sei lá. Já ouvi uns papos desse aí, mas é pouca coisa, pouca gente falando disso. Mas o que a gente sabe é que o nosso Sol é uma estrela única. E pode até ter se formado junto com uma outra estrela, na mesma nuvem, só que essas estrelas seguiram caminhos diferentes. E o nosso Sol não é uma dupla nem uma tripla, por exemplo. Nós temos, aqui na foto da direita, é um sistema duplo, albírio, que, por sinal, é lindíssimo de se ver com um telescópio. Você olha, você consegue ver a olho nu, você vê uma estrela. Se você botar um telescópio, você vê duas exatamente assim. É engraçado que é uma azul e a outra é amarela. Lindo. A estrela mais próxima do nosso planeta, do nosso Sol, é o sistema Alpha Centauri, que não dá para ver daqui do hemisfério norte, se vê lá no hemisfério sul. Eu já vi, é uma estrela tripla, a mais próxima a gente não consegue ver, que é a Próxima Centauri, e nessa estrela, que ela é muito pequenininha, é uma estrela anã vermelha, ela tem planetas ao redor dela, isso já foi detectado.
o que a gente consegue ver são as duas maiores estrelas do sistema triplo Alfa Centauri. Se você olhar também olho nu, você vê uma. Se você colocar um telescópio, você vê duas estrelas. Eu já vi isso na época que eu vivia no Brasil. Alfa Centauri é uma estrela que eu via. Tá? Ela fica próxima do Cruzeiro do Sul. Tá? Então, quem quiser ver ali Alfa Centauri, próximo do Cruzeiro do Sul, geralmente o Cruzeiro do Sul está em pé, ela está à esquerda. Tem a Beta e a Alfa Centauri. Você consegue ver bem ao lado esquerdo, geralmente do lado esquerdo do Cruzeiro do Sul. A Alfa Centauri acho que é a mais da esquerda. Tá? Mete um telescópio ali, só vê duas estrelas. E tem a terceira que a gente não consegue ver, que tem planetas girando. Isso é muito interessante. Tá? Então, assim, temos estrelas duplas, simples, triplas. A maioria das estrelas tem a sua companheira. Nós temos também tipos de estrelas que são variáveis. Né? O nosso Sol não é uma estrela variável. O que significa isso? O seu brilho não varia. Tá? Ele é sempre a mesma coisa. Então, o brilho do Sol que chega aqui, ele já variou ao longo do tempo, né, dos bilhões de anos, mas hoje ele tem um brilho estável. E existem estrelas que já têm bilhões de anos também de vida, milhões de anos, e ela fica variando de brilho, sabe, periodicamente. Tem algumas que têm uma variação muito certa, como se fosse um reloginho, que são as variáveis cefeidas, que são até utilizadas pelos astrônomos para medir distância e tudo mais no universo. É uma forma que a gente tem para fazer medições, né, de distâncias do universo. Tá? Além por exemplo, quando os antigos, né, viam a distância das estrelas através de paralaxe. O que é paralaxe? Por exemplo, eu estou aqui com o dedo aqui. Se eu fechar um olho, meu dedo está de um lado. Se eu fechar outro olho, meu dedo pula. Mas na verdade meu dedo está parado. Isso é paralaxe entre um olho e outro. Como é que os antigos faziam para medir uma estrela no céu? Um olho, aqui é a Terra. E aqui o centro do nariz é o Sol. Então eles sabiam que quando a Terra estava aqui, eles olhavam para uma estrela, estava numa posição. 6 meses depois a Terra estava aqui. Eles olhavam para a mesma estrela, eles viam uma outra posição. E aí, minha gente, isso há 2.000 anos atrás, tá? Triângulo, retângulo, eles calculavam, eles sabiam a distância, já sabiam a distância da Terra para o Sol. Então eles sabiam essa distância. Eles conseguiam descobrir, né, o ângulo, né, que estava ali do triângulo retângulo, aquele ângulo ali, e com isso eles descobriam o braço maior do triângulo retângulo. Né? Então, assim, eles já conseguiam calcular a distância. Claro, não era para toda estrela, né, que eles conseguiam calcular essa distância. Eu estou me referindo a isso aqui, eu vou fazer um desenho aqui. Tá? Aqui está o Sol. Aqui está a Terra. A Terra em 6 meses ela vai de um lado para o outro. E aqui está uma estrela. Então daqui a gente conseguia traçar uma reta, olhava a estrela aqui. Quando a Terra vinha para cá, eles viam a estrela aqui. Entendeu? Então aqui, gente, essa distância aqui, se nós sabemos, eles sabiam lá que são 150 milhões de quilômetros. Isso aqui eles têm. Tá? E aqui, ó, esse ângulo aqui, eles conseguiam calcular. É o mesmo ângulo aqui. Então, a gente tem esse ângulo alfa e temos essa distância D. A gente consegue calcular essa distância aqui, ó. E assim a gente conseguir descobrir qual é a distância da estrela. Isso há 2.000 anos atrás. Então, isso é uma característica, saber a distância. Hoje nós temos outros métodos, né? Temos satélites lá, que calculam as estrelas com muita precisão. Tá? Então, assim, quais são as principais características? A gente olha e a gente mede de cara. Né? A primeira característica que a gente vê, além da cor da estrela, né, que a gente mede com equipamentos, é a luminosidade. O que é a luminosidade? Nós temos aqui nesse quadro, inclusive, né, temos a magnitude, né, e temos a luminosidade. Eu vou explicar. A luminosidade é a quantidade de energia que a estrela emite por uma fração de tempo. Entendeu? Emite tantas energias por segundo. Isso é a luminosidade de cada estrela. Cada estrela tem a sua. Claro, pode ter estrelas parecidas, mas cada estrela tem a sua. Então, os astrônomos medem isso. Medindo isso, né, e a gente olhando já para a cor da estrela, nós temos uma noção ali, sabe, de qual é a temperatura da estrela. Mas
Medindo a luminosidade, nós conseguimos descobrir a temperatura. Existem fórmulas, existem gráficos para isso. Só com a cor a gente consegue ter uma noção. Existe também uma coisa chamada classe espectral de uma estrela. É até interessante uma frase, tem aqui, ó. Depois eu vou falar a frase. A classe espectral começa com O. Então é O, B, A, F, G, que aqui em Portugal fala G, K, M. O que significa aí? Como é que você grava isso, já? Cada classe aqui, as estrelas têm uma característica, tem uma temperatura, por exemplo. Tá? Então, como é que se grava aí essa classe espectral? Os brilhantes astrônomos fazem gracejos quilométricos. Foi assim que eu gravei a classe espectral de uma estrela. O nosso Sol é da classe G, ele é G. Nosso Sol tem uma temperatura, está aqui, ó, em torno de 5.500 kelvins. Tá? É a temperatura do nosso Sol. Classe M é mais fria, classe O são os mais quentes. Agora, pelas cores que a gente olha no céu, o que a gente consegue ver? O olho humano consegue ver o azul, o branco azulado, as estrelas brancas, as laranjas e as vermelhas. Basicamente, o nosso olho consegue ver isso, tá? No céu. As azuis são as mais quentes. Vamos falar assim, 20.000 kelvins. Fotosfera, tá? Branco azulada cai para uns 15.000 kelvins. Branco, uns 10.000 kelvins. As laranjas, amarelo, assim, tem as amarelas aqui. Amarelas, mais ou menos, uns 6.000, por aí, igual ao nosso Sol. As laranjas, uns 4.000 kelvins. E as vermelhas, que são as mais frias, na casa de 2.500 a 3.000 kelvins, tá? Essas são as temperaturas básicas, que você olhando uma estrela, você pode ter uma noção. Só quem vai saber exatamente é calculando, né? Com a luminosidade, determina a temperatura, tá? O brilho da estrela, que é a magnitude, a gente consegue medir, né? Uma estrela variável, a gente consegue medir perfeitamente o brilho dela, né? E com isso medir a distância, tá? Com essas características de luminosidade, temperatura e brilho, a gente chega, por exemplo, na massa de uma estrela, né? Uma estrela grande não quer dizer que ela é mais massiva do que uma estrela menor, de menor tamanho, tá? Tamanho é uma coisa, massa é outra, tá? E aí a gente vai obtendo mais dados. Distância, paralaxe, a gente calcula, né? E hoje em dia nem é muito usado isso. Hoje, como já falei, temos satélites, equipamentos que calculam a distância com uma precisão muito boa. E a idade da estrela, como é que a gente calcula? Aí através do espectro de uma estrela, né? O nosso Sol, ele é uma estrela, mais ou menos, aí vamos falar assim, de terceira geração. Tivemos as primeiras estrelas, foram envelhecendo, explodindo, supernovas, as maiores, antigamente todas eram muito massivas, então a maioria delas explodiu, espalhou, contaminou, no bom sentido, né, o universo inteiro com materiais, com metais e tudo mais, e por aí foi, né? Então é uma grande reciclagem, né, o universo, na verdade. E o nosso Sol, ele não é só de hidrogênio e hélio, como eram as primeiras estrelas, que eram só de hidrogênio, por exemplo, e pouco de hélio. O nosso Sol é hidrogênio, hélio, e tem lá uns 2, 3% de outros gases, que os astrônomos chamam tudo que é além do hidrogênio e hélio, o oxigênio, tudo é metal. Para os astrônomos, só é gás, hidrogênio e hélio. O resto é metal. Então, como é que a gente vê a idade de uma estrela? É com o grau de metalicidade de uma estrela. O nosso Sol ele tem 2% de metalicidade. As primeiras estrelas tinham zero, que não existia metal. Há bilhões de anos atrás, há 13 bilhões de anos atrás, não existia metal no universo, era só hidrogênio e hélio. Então os metais foram surgindo através das explosões de supernova. Gente, isso é uma coisa impressionante. Olha o tamanho do universo e olha a quantidade de ferro, por exemplo, que nós temos aqui na Terra. De onde é que veio esse ferro todo? O níquel, o ouro,
a prata, a platina, tudo isso veio de explosões de estrelas. Alguns metais vieram de explosões de duas estrelas de nêutrons, né, que gera o ouro, gera a platina. Isso tudo explode, gente, e se espalha. O nosso ouro não foi formado aqui na Terra. O nosso ferro não foi formado aqui na Terra. A gente faz a moldagem, a gente molda o ferro, molda o ouro, mas eles não foram formados aqui na Terra, como, por exemplo, o petróleo foi formado aqui na Terra. Os metais não, esses metais não. Tá? Então, eles foram forjados onde? Nas explosões das estrelas. Então, eu vou agora, já falei das principais características, vamos olhar para esse quadro aqui. Nós temos aqui algumas características, né? Temos o Sol e essas duas estrelas aqui. Depois, no final, eu quero que vocês me digam qual é a azul e qual é a amarela. A Beta 1 e a Beta 2 da constelação de Cisne, tá? Que é Albireu. As duas são estrelas duplas de Albireu. Tá? Então, vamos lá. Distância. O nosso Sol está da Terra a 150 milhões de quilômetros. Lembra essa distância que eu falei aqui do triângulo aqui, que os antigos já sabiam? Então, isso significa equivale a uma unidade astronômica. Tá? A Beta 1 e a Beta 2, uma está a 430 anos-luz de distância e a outra está a 400 anos-luz. Tá? Então, assim, entre elas ali estão muito próximos. 30 anos-luz no universo não é nada. Para a gente é muita coisa, né? 430. Mas olha só, gente, elas estão a 430 anos-luz de distância. Você consegue ver elas a olho nu. A olho nu. Qual é a magnitude aparente? O que é magnitude? Magnitude é o brilho que chega aos nossos olhos aqui na Terra. De qualquer objeto do céu, todos os objetos têm uma magnitude. O Sol é de menos aparente. É o brilho que a gente olha. Está no céu, a gente olha. Na posição que o astro está. Então, a magnitude aparente do Sol é de menos 26,7. A magnitude já começa uma escala que quanto menor o valor, se ele é negativo, ele é mais brilhante. Olha o Sol, menos 26. A Lua é menos 12, eu acho, menos 15. Vênus chega a menos 4. Júpiter é menos 3 e pouco. Sirius, que é a estrela mais brilhante, é menos 1,5 magnitude. E aí por aí vai. Zero, por exemplo, é Vega. É uma estrela que é um padrão, né? É magnitude zero. Aí vai, magnitude 1, 2, 3 e por aí vai. Então as estrelas mais tênues tem magnitude aí que a gente consegue ver no nosso olho aqui na cidade, ele é 4. Numa fazenda você consegue, tem gente que enxerga muito bem, consegue ver magnitude 6. Mas esse é o limite, tá? Para poder enxergar de uma estrela. E por aí vai, tem magnitudes, enfim, várias magnitudes. Então o nosso Sol tem magnitude menos 26. A Beta 1 ela é uma estrela variável, assim como a Beta 2, lembra que eu falei estrelas variáveis, que variam o brilho? Então a Beta 1 ela varia de 3,07 a 4,67. A Beta 2 de 5,09 que é positivo, tá? A 3,19. E o que é magnitude absoluta? Também é um brilho, só que aí sim, a gente faz uma medida correta, né? O Sol está aqui, né? O Sol, eu sou a Terra, o Sol está aqui, a Beta 1 e 2 estão aqui, ó, muito mais longe. Mas o Sol tem menos 26, e elas aqui estão na casa dos 3 ou 4 de magnitude. O Sol é muito mais brilhante. Mas e se a gente botasse todas elas na mesma posição, na mesma distância que a gente tem da gente? Essa distância ela é de 10 parsecs. Eu não vou explicar por que é 10 parsecs aqui, tá? Só que assim, o que é o parsec? Ela é paralaxe por segundo. Eu vou fazer um vídeo ainda no canal explicando medidas do universo. Aí eu vou falar sobre o parsec, tá? Mas os astrônomos, eles atribuíram 10 parsecs de distância da gente. Vou falar aqui agora. Um parsec é 3,26 anos-luz, tá? Um parsec. Um ano-luz são 10 trilhões de quilômetros. Então, são 10 parsecs que você tem que pegar. Um ano-luz multiplica por 10 trilhões, tá? Multiplica por 3,26. Né? E aí você mete 10 parsecs e multiplica por 10. Né? Isso é o parsec. Depois eu vou explicar como é que chegamos no parsec, tá? Por que tem essa medida. Mas isso vai ser um outro vídeo no canal. Então, só acreditem, os astrônomos utilizam 10 parsecs para calcular a magnitude absoluta. E olha que engraçado. O nosso Sol, se a gente jogasse ele lá para longe, 10 parsecs de distância, ele teria uma magnitude de 4,8.
praticamente numa grande cidade nós não veríamos o Sol. E olha as outras duas estrelas, menos 2,55, menos 13,16, a beta 1, e a beta 2, menos 0,35, menos 1,15. Então, a beta 1 ela seria mais brilhante para a gente das três estrelas. Depois a beta 2, depois o Sol. O Sol a gente quase não ia ver, gente. Agora vamos lá, vamos falar do tamanho. Olha o tamanho do nosso Sol. 1,4 milhões de quilômetros. 1,4, na verdade, milhão de quilômetros. A beta 1 ela tem 66 vezes mais de diâmetro que o Sol. Então você pega 1,4 e multiplica por 66. Esse é o tamanho da beta 1, é gigante. E olha a beta 2, é bem menor, são só 3, quase 4 vezes maior que o Sol. Isso de tamanho. Agora olha a temperatura, lembra que eu falei das cores? O Sol é uma estrela amarela, amarelada, 5.500 kelvins. A beta 1, gente, ela tem 4.390 kelvins. Ela é muito maior que o nosso Sol, só que é mais fria, tá? A beta 2, ela tem 11.400 kelvins. Ela é um pouquinho maior que o nosso Sol, só que é muito mais quente. Olha, lembra isso aqui, ó, das temperaturas que eu falei, tá? Olha aqui, a beta 2 tem 11.400 kelvins, 2,3 é mais quente. A beta 1 é mais fria, 4.390, e o Sol tem 5.500. Olha a luminosidade, o nosso Sol tem um padrão, tá? Aí o nosso Sol, o diâmetro é padrão, é 1, a luminosidade também é padrão, é 1. E a gente compara as outras estrelas com uma unidade que é o nosso Sol. A beta 1 tem uma luminosidade de 889 vezes maior que o Sol. E a beta 2 tem 117 vezes mais luminosidade que o nosso Sol. Então, gente, com esses dados, qual é a beta 1, qual é a beta 2? A azul é a beta 1, né? Ou é a amarela, que é a beta 1? Lembra que eu falei? Agora, para vocês descobrirem, olhando o quadro, qual é a beta 1? É a azul ou é a amarela? Na foto você tem dicas, e olhando o quadro você tem dicas. Então vamos olhar. Estão na dúvida? Então vamos lá. Olha o diâmetro. Esquece o diâmetro do Sol aqui, que a foto do Sol está muito mais próxima. Olha o diâmetro dessas duas aqui, ó. Essa aqui nitidamente tem o maior diâmetro. Qual é o maior diâmetro? Beta 1. Agora, lembra que eu falei que o amarelado é uma estrela mais fria que o azulado? Tá? Então, olha a temperatura. Apesar de eu ter falado que a azul é mais ou menos 20.000 kelvins, então, assim, essa aqui é 11.400, ok. Isso aqui são valores estimados, tá? Só para dar uma ordem de grandeza. Isso pode ter variação. Mas olha aqui, ó. Uma tem 4.390 e tem um tamanho maior que a outra. Então, pelo tamanho, não quer dizer que ela brilha mais. Quer dizer, não quer dizer que ela é mais quente. Ela brilha mais pelo tamanho, porque está emitindo mais radiação. Então, ela é maior. Mas não quer dizer que ela é mais quente. Então, a maior estrela, que daqui nitidamente nós vemos que é amarela, ela tem 4.390. E a menor estrela, que é a azul, nós estamos vendo aqui, tem uma temperatura maior. Então faz sentido. Essa aqui, azul, que a azul é mais quente, tem uma temperatura maior que essa aqui. E essa aqui é menor do que a amarela. A azul é menor que a amarela. Olha aqui a amarela. 66 vezes o tamanho do Sol. E a outra tem só 4 vezes. Então a amarela é maior do que a azul. Tá? E ela é mais fria. Olha aqui, o amarelo é mais frio que o azul. Tá? Só que a amarela, como ela é grande, né? Ela tem uma área muito maior, ela tem uma maior luminosidade. Aí a luminosidade vai pela área, pelo tamanho da estrela, né? Para se medir a luminosidade. Ela está emitindo energia numa área muito maior. Imagina só, eu tenho um farol desse tamanho ao lado de uma pequena lanterna. Os dois estão a 1 quilômetro. Aí eu vou medir a luminosidade. Qual vai emitir mais luminosidade? Não, porque eles têm a mesma potência. As pessoas nem estão a 1 quilômetro, vai estar aqui do meu lado, a 10 metros. Um farol com 1 metro de diâmetro, com uma potência X em toda a sua área, e outro farol com a mesma potência numa área pequenininha. O que vai emitir mais luminosidade é um farol grande, porque a área dele é muito maior. Entenderam, minha gente? Então, a estrela
a beta 1 é a estrela amarela, tá? Ela é maior, tá aqui, ela é mais fria e ela tem uma maior luminosidade, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido esse conceito aqui, tá? Dessas características das estrelas. Agora vamos falar rapidamente aqui das constelações. Os antigos, tá? Há muitos anos atrás, o céu era perfeito em todo o planeta Terra. A gente não tinha poluição, a gente não tinha poluição luminosa, então o céu ele era transparente. Claro, ele só deixava de ser transparente numa tempestade de areia, alguma coisa assim, um incêndio, né, que levava fuligem. Aí ele ficava por um período em determinado local com uma transparência reduzida. Agora, o sim, claro, o sim ele sempre ocorreu. A turbulência atmosférica, um dia muito quente, né, no início da noite, o céu é terrível para ver, a turbulência é muito grande, porque o ar quente está todo subindo, então a atmosfera está em movimento ali muito grande. Então assim, mas no geral, o céu ele era escuro. Então os antigos tinham uma visão do céu que nós não temos hoje. Só se a gente for para uma fazenda muito escura, ou então quem vive aí numa ilha pequena, no meio do oceano, ou então onde não tem muita iluminação, você tem um Bortle zero, que é o céu que era em todas as cidades, era praticamente Bortle zero, porque não tinha iluminação pública, né? E aí os astrônomos antigos, as pessoas que observavam o céu, faziam vários desenhos, olhavam e olha lá, ali tem um caçador, que é essa figura aqui, ó, Orion, né? A figura do Orion é um caçador. Nós estamos vendo aqui, ó, aqui só as estrelas, e aqui é a figura, né, que os antigos viam ali no céu, olhavam ali e viam uma figura, como por exemplo, olhavam no céu e viam a ursa maior e a ursa menor. Hoje, praticamente, a gente só consegue ver um asterismo ali da ursa maior. O asterismo é como se fosse um desenho que parte das constelações fazem. A gente consegue ver da ursa maior, praticamente, é isso aqui, ó. É isso aqui. Só que tem várias outras estrelas ao redor que é dificílimo de ver numa grande cidade. Então, assim, e para quem está aqui na Terra, né, as estrelas, a gente olha ali na esfera celeste, parece que elas estão todas na mesma posição, na mesma distância da gente. E não estão. E não estão. A constelação de Órion é um belíssimo exemplo. Você tem estrelas que uma está aqui, a outra está aqui, outra está lá, outra está mais longe ainda. Então, elas estão em distâncias diferentes na Terra. Tá? Mas o brilho delas todos chega aqui para a gente. Né? A luz dela que ela emite chega aqui. Então, mas no nosso plano parece que elas estão na mesma posição. Então as constelações nada mais são do que um conjunto de estrelas. Tá? Hoje nós temos 88 constelações, que a União Astronômica Internacional unificou, né? Com seus nomes, né? Dividiu o céu certinho, com a posição de cada constelação, e estrelas que não fazem parte ali de nenhuma constelação, mas estão na área envolvente, por exemplo, da constelação de Órion. Não faz parte, por exemplo, do desenho que monta o Órion ali, o caçador, mas estão ali perto, ali em volta. Tá? Então é isso. Isso que são as constelações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, gente, dá o like, que é muito importante para fazer o canal crescer. Tá bom? E aí, até o próximo vídeo da série Vamos Falar de Astronomia, ok? E só, como eu falei agora das estrelas, também terminei a parte que eu falo das estrelas, né? Eu quero dizer que nós somos todos poeira das estrelas. Isso quem disse foi o Carl Sagan. E é verdade, tá? Essa é a mais pura verdade. Nós somos feitos de estrelas, né? Tudo que está aqui na Terra foi as rochas, né? São o quê? São partículas de metal que moléculas, né, de ferro, de outros metais que se agruparam e formaram um tipo de rocha, né? E por aí vai. Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.